meus amores do terceiro ano? Vamos começar mais uma semana de aula, né? Segunda-feira. Lembrando que a partir de amanhã, terça-feira, nós teremos aulas ao vivo pelo Google Meet, tá? No seu horário, a 1h da tarde. Você vai ficar com a tia da 1 até as 5, você vai ter o seu intervalo de meia hora do lanche, tá? Igual você tem na escola. A tia vai dar o tempinho para você lanchar, para você respirar um pouquinho, para depois voltar novamente para sua aula, tá bom? Hoje é segunda-feira, tá? Dia 10. Hoje a tia vai estar fazendo a videoaula, porque como a tia já explicou naquele vídeo de sexta-feira, a tia vai estar dando atendimento para alguns alunos, né? Então hoje você vai assistir a aula através do vídeo aula, mas a partir de amanhã, quem entrar no Google Meet vai assistir a aula online com a tia, direto com a tia, tá? Para tirar dúvida, para fazer perguntas, para a gente interagir, tá? Igual a gente faz na sala de aula. Lembrando que o horário para entrar são às 13 horas, tolerância de 15 minutos, para não atrapalhar a explicação da tia, nem atrapalhar os coleguinhas que já estão na sala de aula prestando atenção na explicação, tá? Então, bota o despertador, 1h da tarde, todo mundo lá na salinha, na sua sala do terceiro ano, para ter aula comigo, tá bom? E também com a tia Josiele, que amanhã é aula de inglês, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Às 13 horas, a tia vai estar colocando lá o link para vocês entrarem direto na sala de vocês, tá? Um pouco antes das 13, a tia vai estar colocando ali o link, tá? No grupo. Quando for 13 horas, vocês vão entrar na sala e a tia vai esperar 15 minutos aqueles coleguinhas que não entraram ainda. Após os 15 minutos, a tia não vai mais aceitar ninguém para poder não atrapalhar a explicação da tia e nem os colegas, tá bom? Então, hoje separe o seu material de português, de história, o livro Filosofar, tá? Que são esses que nós vamos utilizar hoje. Separa todos esses 3 materiais. Vamos começar com a aula de português, tá? Vocês vão datar para a tia o livro de português das páginas 30 até a página 33. Hoje nós vamos fazer uma produção escrita sobre propaganda de conscientização. A gente viu uma propaganda de conscientização, né? Falando sobre o autismo e sobre a acessibilidade para pessoas com deficiência, né? A tia também fez uma atividade com vocês no caderno, nessa semana que passou de atividade revisando o conteúdo, falando sobre o coronavírus, né? Então, hoje vocês vão produzir uma propaganda de conscientização. Aí, para dar uma ajuda para vocês, aí tem outra propaganda aí na página do seu livro, tá? Que foi uma propaganda que foi feita pela Prefeitura de Caetité, na Bahia, tá? Que a tia vai mostrar para vocês estarem dando uma observada, tá? Tá falando sobre o trabalho infantil, né? Uma propaganda conscientizando as pessoas a não contratarem crianças para trabalhar. Trabalho não é coisa de crianças. Vamos juntos lutar contra o trabalho infantil. Dia de conscientização contra o trabalho infantil. Aí tem a hashtag, né, que é para chegar ao maior número de pessoas, né? Hashtag chega de trabalho infantil. O hashtag é sempre colocado para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Aí colocou aqui hashtag chega de trabalho infantil, que é sobre o que está trabalhando essa propaganda de conscientização. Aí tem os telefones para denunciar, né? Disque 100, que esse mesmo número aqui também é utilizado para abuso, né? Para criança que está sendo maltratada, tá? Pelo pai, pela mãe ou por outra pessoa da família. Também utiliza esse mesmo número aqui, tá? Que é o número que liga para fazer qualquer tipo de denúncia. Aí tem aqui outros números também, tá? Que foram colocados na propaganda para as pessoas poderem estar ligando para fazer alguma denúncia ou querendo tirar alguma conclusão sobre essa propaganda, querendo saber mais sobre a propaganda. Aí no número 2 você vai responder qual o objetivo dessa propaganda, qual foi o objetivo da propaganda, tá?
que elementos compõem a propaganda, quais foram os elementos que foram colocados nela, se foi colocada imagem, hashtag, telefones, tá? O que mais chamou a sua atenção nessa propaganda? A quem a propaganda é direcionada? Para quem foi direcionada essa propaganda, tá? E você já viu uma propaganda desse tipo? Uma propaganda falando, né, sobre algo relacionado a crianças, tá? E qual foi a propaganda, tá? E você vai escrever. Aí aqui já é onde você vai produzir a sua propaganda, tá? Quem vai ler, aí a tia sempre manda vocês colocarem, né, a comunidade escolar, tá? Como vai circular no livro didático, tá? Vai ficar no seu livro didático, para você estar mostrando para o seu colega. Qual será o tema da propaganda que você vai criar? Você vai criar uma propaganda sobre o quê? Tá? Qual vai ser o público da sua propaganda? Qual imagem será usada? Que imagem você vai usar? Ó, aqui, ó, eles estavam falando de crianças, né? Então, eles usaram o catavento, que remete à infância, né? Remete à criança. Qual a imagem que você vai utilizar? A propaganda vai ter uma hashtag? Se sim, você vai colocar sim e vai colocar qual é a hashtag. Igual tem aqui, ó. Ó, a hashtag dessa propaganda. Chega de trabalho infantil. Tá vendo? Aí, quando você for fazer a sua propaganda, você vai resolver se você vai colocar uma hashtag. Se sim, você vai colocar sim. E qual vai ser a sua hashtag, tá? Que linguagem vai ser usada no seu texto? Vai ser uma linguagem informal, aquela que nós já trabalhamos, né? Uma imagem bem-humorada, que você conversa com seus colegas. Uma linguagem formal, dramática, tá? Com o que vai conter no seu texto. Lembrando que essas questões aqui você vai responder nas linhas que ficam embaixo, tá? Tem umas linhas sempre embaixo aí do seu texto, aí você vai colocar A, vai colocar o tema, B, qual será o público, C, qual a imagem que você vai usar, D, não responde aqui ao lado não, porque tem um espaço para você responder, tá? Nas páginas seguintes é onde você vai fazer a sua propaganda, tá? Você vai reler as duas propagandas que teve nessa unidade, que foi a propaganda que a tia falou sobre o autismo e essa daí sobre o trabalho infantil. O texto você vai escrever, o texto que você vai escrever deve estar relacionado ao objetivo da propaganda, ou seja, se você vai escrever sobre um assunto, tem que estar relacionado. Tá? Seguindo, o texto deve ser persuasivo, ou seja, ele deve convencer o leitor da importância do tema. A propaganda que você fizer, você tem que ser convincente para fazer a pessoa acreditar naquilo que você está escrevendo. O texto deve ser curto e objetivo, como foi aqui, ó. Falando sobre o trabalho infantil, ó, foi curto e objetivo. Ele colocou todos os prós e os contras e colocou a hashtag chega de trabalho. A linguagem do texto deve estar de acordo com o público-alvo. Se você vai falar com criança, o texto tem que estar voltado para a criança. Se você vai falar com adulto, o texto tem que ser relacionado ao público adulto, a linguagem para adultos. O tipo de letra e cores que devem se relacionar com o tema da propaganda. Se você for usar lápis de cor para fazer o desenho, algo parecido, tem que estar relacionado com o tema. A imagem deve complementar o texto, como vocês viram, a imagem lá que estava falando sobre o trabalho infantil. Tinha um catavento que é relacionado à infância. Então, o texto que vocês fizerem, a imagem que vocês desenharem, tem que estar relacionada com o texto. No rascunho que vocês sempre têm, a página que vocês sempre têm de rascunho para escrever, você pode experimentar linguagens diferentes, tá? Modos diferentes de escrever. Então, utilizem a folha de rascunho para depois vocês utilizarem a folha que você vai passar limpo para fazer toda a sua escrita direitinho. Quando você terminar de fazer, você vai
se autoavaliar sobre tudo que você fez no seu texto, tá? Se o texto está relacionado com o tema da propaganda, se é curto e objetivo, se é persuasivo, se é capaz de convencer o leitor, se a imagem complementa o texto, a imagem que você colocou, se a linguagem é apropriada ao público-alvo e se o texto e a imagem estão bem posicionados na propaganda. Vamos supor, a tia vai fazer uma propaganda, vai começar o Brasileirão, né? Vai começar o Brasileirão. E eu vou fazer uma propaganda para a torcida do Vasco, em massa, torcer pelo Vasco, né? Não pode ir nos campos, não pode ir para os campos torcer por ele, né? Pelo time, mas vamos fazer aquela festa, né? Em casa, todo mundo reunido, a família reunida e torcer, né? Cada um para o seu time aí, fazer a sua torcida dentro de casa. Bom, eu ia fazer um texto, né? Pra frente Vascão, fazer a hashtag todos juntos pelo Vasco, fazer a bandeira do Vasco, mas aí você pode usar a sua imaginação e fazer a sua propaganda de acordo com o que você quiser. Nós tivemos 2 propagandas aí no seu livro, uma falando sobre o autismo e essa agora sobre o trabalho infantil. A tia também trabalhou uma propaganda com vocês no caderno sobre o coronavírus. Vocês podem estar trabalhando também sobre o coronavírus, sobre métodos de prevenção, né? Como se prevenir, o que vocês devem utilizar. Aí pode desenhar a pessoa usando máscara, a pessoa usando álcool em gel. Vocês podem fazer o texto de acordo com a vontade de vocês, mas ele tem que ser curto e objetivo, tá? Como esse daqui, da propaganda do trabalho infantil, e aquele que você também viu sobre o autismo. Bom, agora que a gente terminou aí essa parte de português, vocês vão pegar o livro de vocês de história, tá? Que nós vamos trabalhar a história, a industrialização e o crescimento das cidades, tá? Antes da tia passar o livro de história, a atividade de história, a tia vai passar um pouco de um vídeo sobre a industrialização no Brasil, tá? Fica ligado no vídeo, que depois a tia vai dar a explicação sobre todo o processo de industrialização no Brasil, como que ocorreu, tá? Preste atenção no vídeo. Durante muito tempo, a agricultura foi o principal motor de nossa economia. No período colonial, o Brasil se destacou no comércio de alguns produtos então valorizados em todo o mundo, como a cana-de-açúcar, o cacau e o algodão. A partir da metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX, o café se transformou em nosso principal produto de exportação. O lucro obtido com o café foi fundamental para o surgimento em São Paulo das primeiras grandes indústrias brasileiras. Elas fabricavam produtos como alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza, roupas e calçados. Em 1929, uma crise econômica mundial provocou um grande declínio nos lucros dos fazendeiros que exportavam café. Com a crise, muitos trabalhadores do campo mudaram-se para as cidades. Em São Paulo, a indústria ganhou força com a política do governo que previa a substituição de importados por produtos fabricados aqui. A criação de empresas estatais nessa época também foi decisiva para o processo de industrialização nacional. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek toma posse. Criador do lema 50 anos em 5, JK, como era conhecido, incentivou o desenvolvimento da indústria, em especial na região sudeste. Ele acreditava que a região se transformaria em um polo de desenvolvimento para todo o país. A política de JK não diminuiu a pobreza que havia em algumas regiões do Brasil, em especial no Nordeste. No início dos anos 60, o mundo vivia momentos de agitação política. Os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os países comunistas, comandados pela União Soviética, lutavam para ampliar suas áreas de influência. No Brasil, trabalhadores, intelectuais e estudantes mobilizavam-se em torno de reivindicações como reforma agrária, fim do analfabetismo e ampliação dos direitos. As elites do país, apoiadas por uma parte da classe média,
uniram-se aos militares que, em 31 de março de 1964, deram um golpe de Estado e derrubaram o presidente João Goulart. Os que se opunham ao novo regime enfrentaram grande repressão e muitos deles foram presos. Havia a concepção do Brasil grande, né? Especialmente no governo Médici, né? A ideia de um crescimento rápido, acelerado e muitos investimentos em infraestrutura para que acompanhasse esse crescimento. Quando eu falo em infraestrutura, eu estou falando de estradas, eu estou falando portos, eu estou falando, né, o que sustenta a economia de um país. Agora, tudo isso teve consequências, né? Muitas consequências, né? De um lado, você ampliou a infraestrutura do país, é verdade. Ampliou a infraestrutura do país. Está aí até hoje, mesmo com problemas, as usinas nucleares. A ponte Rio-Niterói está aí, né? Você tem, não foram investimentos em vão. Mas, por outro lado, o custo disso é muito alto. Ampliou-se o endividamento do país, né? Os militares que falavam tanto em planejamento, eles, na verdade, agravou-se a crise externa do país, o quadro externo mudou também, novas crises de petróleo. Então, a economia do país começou a entrar no processo de crise contínua, particularmente a partir dos anos 80. A partir da década de 80, a indústria brasileira passou a enfrentar períodos constantes de crise. Houve demissões em massa dos trabalhadores e as desigualdades sociais aumentaram. Ainda hoje, as grandes cidades enfrentam problemas como a multiplicação de moradores de rua, mendigos e ambulantes, além do aumento da violência. A indústria automobilística é um dos exemplos mais visíveis de como as grandes fábricas mudaram profundamente sua forma de produzir nos últimos anos. Em vez de um grande número de empregados trabalhando de forma mecânica e repetitiva, temos agora um pequeno número de operários especializados que devem saber tomar decisões diante de equipamentos sofisticados, como robôs. Outra mudança foi a terceirização de tarefas, como a fabricação de componentes, limpeza, alimentação e administração. Uma das causas do aumento do desemprego nos últimos anos tem sido a rápida substituição da mão de obra por equipamentos de tecnologia avançada. Para assegurar a sobrevivência em um mercado globalizado e cada vez mais competitivo, as empresas investem na automatização, cortando custos com salários e encargos sociais. Os trabalhadores sem preparo para acompanhar essas mudanças não conseguem recolocação. Com isso, crescem a informalidade e o desemprego. A economia, de um modo geral, no mundo inteiro, passou por um processo de recessão prolongado, de estagnação de 20, 30 anos. Então, você teve a introdução de novas tecnologias no momento de recessão, onde as empresas adotavam as novas tecnologias numa política defensiva e não de crescimento. Você entra numa empresa hoje, você não sabe se você vai ficar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Então, isso vai exigindo cada vez mais do trabalhador um processo de aperfeiçoamento contínuo. O trabalhador entrava na empresa nos anos 50, entrei na empresa, agora não preciso estudar mais, vou trabalhar e fazer o que a empresa me manda fazer. Hoje em dia não é assim, o trabalhador tem que ficar estudando continuamente, passando por um processo de reciclagem contínua, porque como as profissões são muito dinâmicas, os desafios são muito grandes, se você tiver uma boa base de formação, você vai ter capacidade de se adaptar. Então a formação básica ganhou muita importância nesse processo, a formação específica também, mas a básica ganhou importância, porque é ela que vai te permitir o que os empresários chamam de flexibilidade, ela que vai te dar a flexibilidade, ou seja, possibilidade de mudança. Se você não tem uma boa formação básica, você não vai ter essa possibilidade de mudança. Nesta aula, você estudou como ocorreu o processo de industrialização no Brasil. Viu como os modelos adotados nesse processo aumentaram a desigualdade regional do Brasil, que enfrenta problemas sociais tanto nas grandes cidades como nas regiões rurais. Para que o país consiga crescer em desenvolvimento social, cabe aos governos e à população buscar formas de reverter o desnível entre a oferta e a crescente demanda por vagas. Buscar modelos que levem em consideração, em primeiro lugar, condições dignas de vida a toda a população, em todas as regiões do país. E viva o trabalhador brasileiro, que sujeito mais duro na queda não tem! Viva!
Meus amores, junto com o seu livro de história, tá? Vocês vão pegar também um marca-texto ou um lápis de cor, tá? Quem não tiver um marca-texto, pode ser o lápis de cor mesmo, tá bom? Hoje nós vamos começar a ver a vida na cidade. A gente já viu a vida no campo, né? Tudo relacionado ao campo. Agora nós vamos começar a ver a vida na cidade. Vamos começar a ver o Brasil a partir do processo de industrialização e urbanização. A gente começou a ver lá, né, que foi o período colonial do plantio do açúcar, depois o período imperial do plantio do café, e junto com o plantio do café, o dinheiro que o café rendeu começou a surgir as primeiras indústrias, a chegada dos primeiros imigrantes. Agora nós vamos ver como esse processo de industrialização fez as cidades crescerem, tá? A partir do processo de industrialização começou a surgir mais bairros, mais municípios, mais cidades. As pessoas começaram a migrar do campo, como aconteceu com os imigrantes, né? Que migraram das fazendas do café e foram para as indústrias de São Paulo. Vocês vão ver como que começou esse processo de aumento da produção da cidade com a industrialização, e que ficou conhecida como urbanização, ou seja, a área urbana cresceu mais do que a área rural, tá? Para começar no seu livro, nas páginas 20 e 21, tem uma imagem aí, ó, bem bonita, né, de uma cidade, ó, toda iluminada. Já isso aqui já é um processo da urbanização, ó. Muitos prédios, né? Não é igual na zona rural, que tem mais plantações, né? Muitos prédios. E a tecnologia a dispor da população, ó. Tem um iPad, o telefone celular, o overboard, né? O notebook. São coisas que a gente quase não vê na zona rural. Aí tem duas perguntas, perguntando o que chamou mais a sua atenção, né? E que elementos são relacionados à tecnologia que você consegue identificar. Quais elementos que é tecnológico aqui que você identificou nessa imagem, tá? Nessas imagens. Ah, tia, esqueceu de falar as páginas. Tia, a senhora tá ficando lelé, tia. Vocês vão marcar pra tia da página 20 até a página 25, tá? 20, 21, 22, 23, 24 e 25, tá bom? Aí na página 22 e 23 começa a falar um pouco da industrialização das cidades brasileiras que passaram por um processo de amplo crescimento nos últimos 130 anos, né? A instalação de fábricas nas áreas urbanas, novas redes de transporte, ferrovias começaram a se desenvolver a partir da industrialização, desse processo de industrialização. Com o surgimento das fábricas, tiveram que aumentar, né, o número de transportes, as ferrovias, né? Aí vocês vão marcar esse pedaço aqui para a titia, tá? A instalação das fábricas nas áreas urbanas, nova rede de transporte, como ferroviários começaram a se desenvolver. Que as pessoas precisavam se deslocar de um lugar para outro, então precisava de ter mais ônibus. Começaram a surgir os primeiros trens, né, as primeiras ferrovias. Aí depois se desenvolveu mais, começou a surgir o metrô, né, que hoje em dia também existe. As primeiras fábricas produziam principalmente fios, tecidos, peças de vestuário, alimentos, sabão, velas, vidros, ferramentas, instrumentos de metais, entre outros. O número de habitantes das cidades aumentou, assim como a oferta e o consumo de vários tipos de produtos. Como aumentou o número da população, produtos também tiveram que aumentar a sua produção, tá? A maior parte da nova população vivia em condições precárias, sem moradia, transporte, educação e saneamento básico adequado. Condições precárias como? Começaram a viver em cortiços, começaram a surgir os primeiros cortiços, as primeiras favelas, tá? E nessas favelas eram condições precárias, não tinha saneamento básico, educação, nem pensar, transporte muito difícil, né? Ruas e avenidas e redes de transportes precisaram ser criadas e ampliadas para dar conta da circulação de tantas pessoas e produtos. Ruas de terra receberam calçamento para a circulação de bondes e automóveis. Aí aqui, uma porta de uma fábrica, olha, de botões de São Caetano do Sul, ó, tinha crianças também, ó,
Tá vendo? A gente estava vendo agora há pouco em português em relação ao trabalho infantil, mas olha como as crianças já trabalhavam nas fábricas naquela época, tá? As pessoas nas fábricas na Europa, no início lá da Revolução Industrial, falavam que contratavam as crianças porque as mãos das crianças eram pequenas e era mais fácil de entrar no maquinário, né? De encaixar no maquinário para tirar alguma coisa que ficava presa. Certamente essa fábrica de botões aqui teve esse mesmo pensamento das fábricas lá no início da Revolução Industrial, de utilizar as crianças porque os bracinhos e as mãozinhas delas eram pequenas. Mas isso é proibido por lei. Trabalho infantil é proibido por lei. Aqui vocês vão analisar a tabela, tá? Tem o número de habitantes da população brasileira entre 1872 e 1940. Aí destacou aqui 3 cidades, tá? Que foram as 3 primeiras cidades onde mais se desenvolveu a industrialização, tá? Manaus, por causa da extração do látex, tá? Que começou a ser extraído lá de Manaus, que servia para a produção de borracha, pneus de automóveis, tá? Rio de Janeiro e São Paulo, que até hoje são as maiores cidades do Brasil, né? Com maior número de população, maior número de empregos, de empresas, de indústria, tá nessas 2 cidades aqui. Aí tá aqui a perguntinha na letra A. Entre 1872 e 1940, a população de Manaus aumentou. É verdadeiro ou é falso? Aí você vai ver, tá? Entre os anos de 1872 e 1940. Se aumentou, você vai colocar verdadeiro, se não, você vai colocar falso. B. Entre 1920 e 1940, São Paulo e Rio de Janeiro tiveram pouco crescimento populacional por causa da industrialização. É uma afirmativa verdadeira ou é uma afirmativa falsa, de acordo com a tabela? Aí você vai ver o ano, 1920 e 1940, e vai ver se a população cresceu ou não, tá? Aqui você vai ler esse texto, tá? A Moca das Tecelagens. É um relato de uma pessoa que trabalhava, tá? Na fábrica. Você vai escrever sobre o que fala o texto e vai explicar, tá? Agora vamos para as últimas 2 páginas, 24 e 25. Vamos lá, página 24 e 25, essas 2 páginas. Cidade e trabalho. No Brasil, o crescimento das cidades ocorreu por motivos diversos. Alguns cresceram por consequência do desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais ou por causa do extrativismo. Vamos conhecer o exemplo da cidade de Manaus. Manaus cresceu por conta do extrativismo, tá? Da extração da seiva da seringueira para a produção da borracha, tá? Ela teve crescimento por conta do extrativismo. As indústrias fizeram São Paulo e Rio de Janeiro crescerem, né? E o extrativismo fez Manaus crescer. Continuando, há cerca de 150 anos, a retirada da seiva das seringueiras, isto é, a extração do látex, tá? Que era retirada para a fabricação da borracha, tá? O Brasil era um grande produtor de borracha, tá? 150 anos atrás. Atraiu milhares de imigrantes, especialmente de estados da região Nordeste, para trabalhar na floresta amazônica. A tia quer que vocês marquem isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Eles migraram, né? Ó, o norte, que é a floresta amazônica, fica deste lado. E o Nordeste daqui, ó. Eles migraram do Nordeste para o Norte para trabalhar na extração do látex para ganhar dinheiro, porque estava dando muito lucro, né? A extração do látex. Há 150 anos o Brasil era um grande produtor, depois perdeu espaço, né? Mas ele era um grande produtor na época. Então as pessoas migraram das regiões, né? Não só do Nordeste, mas de outras regiões também do Brasil, para poderem extrair o látex. A maioria veio da região Nordeste, mas de outros lugares também foram, tá? Para a região Norte para poder extrair o látex, que era para fabricar a borracha. O látex era transformado em borracha, um produto muito procurado e valorizado principalmente pela indústria de automóveis, por causa do pneu, né, dos carros.
que começava a surgir. A extração e a venda desse material estimularam o crescimento de Manaus, que passou por reformas como a construção de avenidas, rede de esgoto e água encanada, instalação de energia elétrica e bonde, né? Para as pessoas poderem ir de um lugar para o outro, precisavam de ter, né, algo para se locomover. Precisavam de lugares para morar, precisava de ruas, né? Aí aqui, ó, tem uma vista da cidade de Manaus, ó, teatro, bem legal. A ponte aqui parece a ponte Rio-Niterói, né? A construção parecida. Mas não é não, é em Manaus. Esse aqui é um teatro bem bonito, né? Teatro Amazonas. Aí tem o Você Sabia? Muitos trabalhadores de indústria habitaram os chamados bairros operários. Em geral, esses bairros ficavam próximos aos locais de trabalho e às linhas de bonde. Foi assim que surgiram bairros como Brás, Barra Funda, Bom Retiro em São Paulo e Jaboatão e Afogados em Recife, por exemplo, tá? Eram chamados bairros operários. Esse daqui é o Brás, lá em São Paulo. Aqui as indústrias, as fábricas, com seus gases poluentes, poluindo o nosso meio ambiente. As fumaças, né, que eram movidas a carvão mineral ainda. O maquinário ainda era movido a carvão mineral. Por isso que saía tanta fumaça. Graças à tecnologia, poucas fábricas hoje em dia utilizam o carvão mineral, né? Graças a Deus pela tecnologia. Tem 2 textos aqui, tá? Relacionados ao bairro do Brás, que vocês vão ler. O texto 1 fala do bairro do Brás de 1958, tá? E o texto 2 fala do bairro do Brás atualmente, 2014, tá? Aí você vai responder a perguntinha A. De acordo com os textos e as imagens, quais são as principais mudanças pelas quais o bairro do Brás passou desde a época narrada do texto 1 até os dias atuais, tá? E na letra B, em sua comunidade existe um local de comércio popular bem movimentado? Converse com o colega a respeito. Aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, existe um comércio popular movimentado igual a 25 de março lá em São Paulo? Será que existe aqui no Rio de Janeiro? Se você souber, você vai colocar a resposta aqui para a gente poder conversar depois a respeito, tá? Bom, essas foram as suas atividades de história, tá? Fechando aí o livro de história, fechando a atividade de história com a página 25. Agora vocês vão pegar o seu livro do Aprender a Filosofar. Vamos lá para o nosso momento Aprender a Filosofar. Vamos filosofar. Vamos relembrar tudo que vocês viram aí nessa terceira etapa do filosofar. Nós vimos que a gente tem que passar por um filtro, né? Tudo que nós falamos, né? Não podemos sair falando sem ver se é realmente verdade ou se é mentira. Vimos também que é realidade e ilusão, né? Que é a ilusão de ótica, que é aquela experiência que foi feita lá com a colher, que foi botada dentro do copo, e dentro do copo ela mudou, né, a sua realidade. Vimos também que a realidade não é a mesma para todo mundo, né, que meninos e meninas são tratados de forma diferente. A gente viu isso no vídeo da Mérida, né, do filme Valente, que a mãe da Mérida queria que ela fosse de uma maneira, mas ela queria ser de uma maneira completamente diferente, que ela não queria ser só uma princesa. Então, agora nós vamos ver se algo mudou em relação ao que você pensava sobre verdade, sobre mentira, sobre realidade e ilusão, ou se você continua acreditando que tudo é a mesma coisa, tá? Você vai colar ou desenhar uma imagem que represente o seu progresso nessa oficina, vai colocar o seu nome. Aqui tá escrito sala, mas você vai colocar terceiro ano, tá? Que é a sua turma. Aí tem as perguntinhas aqui e os rostinhos.
Levanto a mão antes de falar alguma coisa. Gosto de escutar pessoas que quase nunca escuto. Aprendo com o que os colegas dizem. Sei explicar com minhas próprias palavras o que um colega disse. Sou capaz de mudar de ideia quando escuto opinião bem estruturada, contrária da minha. Você consegue? Algo que sei que é verdade é alguma coisa que você sabe que é verdade. Sei que isso é verdade. Por quê? Por que você sabe que algo que você vai escrever aqui é verdade? No início da oficina eu pensava que... O que você pensava quando começou essa oficina aí que você viu todos esses tópicos que a tia falou? Mas agora penso o quê? O que você pensa agora, depois de ver tudo isso, todas as explicações, os vídeos, as atividades, o que você pensa? Uma coisa que eu não sabia, mas agora sei é... Aí você vai colocar, tá? Fiz o meu melhor, sim ou não? Tratei os outros com respeito, sim ou não? Escutei com atenção os colegas, sim ou não? E a palavra que te descreve é... Qual é a palavra que descreve você ao final desta etapa do seu livro Filosofar, tá? Bom, com essa atividade aí do Filosofar, a tia termina a aula de hoje. Mas fique esperto que a tia tem um recadinho final para você, tá? Bom, aquele recadinho final para tia finalizar a aula, né? Para lembrar vocês que amanhã é a nossa primeira aula pelo Google Meet, na nossa sala de aula virtual do terceiro ano, tá? Estaremos eu e a tia Josiele para dar aula dela de inglês, tá bom? Então, vocês separem os materiais do dia, já deixa tudo separadinho. Livro de matemática, livro de ciências, livro de inglês e o livro do trajeto que nós vamos trabalhar amanhã, que é o livro extra, tá? Trajeto I, matemática, ciências e o livro da tia Josiele em inglês. Horário, 13 horas, tá? Tolerância, 15 minutos. Por quê? Porque se a tia estiver explicando um conteúdo, você vai acabar tirando a atenção do seu colega, que vai estar prestando atenção na aula quando a tia estiver dando explicação. A tia vai esperar até 1h15 para começar a explicar a atividade. Se você entrar depois da 1h15, a tia já começou a explicação, o colega está prestando atenção na tia, vai parar de prestar atenção na tia para prestar atenção em você chegando. Então, chega no horário, 1h da tarde, às 13 horas. Igual quando você vai para a escola, você não vai para a escola para chegar 1h, tem a tolerância também de 15 minutos, e depois você não entra, que o portão é fechado. Então, 15 minutos a tia vai dar de tolerância. É o 15 minutos que a gente vai bater o papo, para esperar todo mundo chegar, até 1h15, vai dar o boa tarde, vai perguntar como que o colega tá. Então, esses 15 minutos é os 15 minutos que vocês vão ter o tempo para conversar até o coleguinha chegar. 1h15, acabou a conversa, atenção na tia, para poder fazer as atividades com atenção, para poder tirar dúvidas com a tia em relação a alguma atividade, tá? Para poder trocar com seu colega, fazer aquela conversa, né? Que converse com seu colega, converse com a professora. Tem sempre uma pergunta assim, né? Converse com seu colega sobre isso, converse com pergunta a professora sobre aquilo. Então, para a gente ter essa troca. Então, precisa entrar no horário, tá? A 1h. 1h15, a tia fecha, não deixa mais entrar, tá? Para não atrapalhar nem a tia explicando, nem o seu colega que vai estar prestando atenção na aula, tá bom? Então, estejam uniformizados. Não quero ninguém deitado na cama, ninguém jogado no sofá. Separe um cantinho, um lugar para você poder prestar atenção na sua aula e tudo que vai ser passado para você, tanto por mim quanto pela tia Josiele, tá? Separe um espaço na sua casa onde você possa sentar e prestar atenção somente na sua aula. Nada de televisão, nada de videogame, nada que tire a sua atenção da aula, tá bom?
A 1h amanhã a tia espera vocês, tá? Todos lindos e lindas da tia. Para aqueles que não vão poder assistir pelo MET, tá? Por algum motivo, eu vou estar postando, tá? Videoaula, do mesmo jeito que eu sempre coloco. Vou colocar o link do YouTube, vou jogar lá no YouTube para você poder estar assistindo lá no nosso link, tá? Nas nossas aulas. Não se preocupem aqueles que não conseguirem ou não puderem por algum motivo estar acessando o Google Meet e poder entrar na sala, tá? A tia vai jogar lá no grupo a videoaula que a tia vai preparar sobre o mesmo assunto que vai ser trabalhado em sala de aula, no Meet, tá? Tá legal? Então, até amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Continuem se cuidando pra gente poder se ver logo, logo, tá bom? Fiquem com